A gente fala agora de uma preocupação que atinge 60% dos brasileiros. Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que a maior parte da população tem receio de fornecer dados biométricos, como impressões digitais e reconhecimento facial. Então, vamos saber se existe algum risco? O repórter Matheus Andrade está com um especialista e conversa agora com a gente. É isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi pessoal, tudo bem? Dá só uma olhada nessa pesquisa que eu separei aqui. Olha só, uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou que o número de empresas que armazenam dados biométricos de funcionários e clientes aumentou de 24% em 2021 para 30% em 2023. E diante desse cenário, o avanço da tecnologia, 60% dos brasileiros expressam aí preocupação em fornecer esses dados. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente fala com o Fábio Santos, ele que é advogado especialista em proteção de dados e crimes cibernéticos. Muito obrigado, Fábio, pela sua entrevista. Fala para a gente, então, quais são as obrigações das empresas em relação ao armazenamento de dados e como a legislação brasileira, principalmente ali a LGPD, auxilia nessa questão. A LGPD, ela veio no Brasil, tá, para obrigar as empresas a trazer mais transparência no uso dos dados dos consumidores, dos clientes, dos usuários do serviço, tá? As empresas, elas têm a obrigação de informar a pessoa, ao usuário, o que vai ser feito com aquele dado biométrico, físico, qualquer que seja o dado. Com que parceiros ela vai compartilhar aquele dado, tudo que vai ser feito de forma transparente e clara. E quais medidas as empresas devem adotar para garantir que esse armazenamento de dados seja feito de maneira segura, evitando assim fraudes, vazamento de informações? As empresas precisam ter procedimentos e ferramentas tecnológicas bastante robustas para armazenamento e a lida, né, a movimentação, o tratamento desses dados. O dado biométrico, um pouquinho além dos dados que se usavam antigamente, como senhas, por exemplo, ele é um dado que ele é considerado sensível pela LGPD. Dados da nossa biometria, dos nossos dedos, por exemplo, ou da face, eles são capturados e matematicamente transformados em dados. E esses dados são utilizados pelas empresas. E um grande receio é que esses dados sejam vazados, porque eles são imutáveis. Diferente de uma senha, por exemplo, que quando a pessoa desconfia que foi exposta, ela altera. O dado biométrico não, ele é imutável. Na mão de uma empresa ou pessoa mal intencionada, é muito perigoso esse vazamento. E quais são os direitos dos brasileiros em relação a esse assunto e como garantir que esses direitos sejam cumpridos? Ou seja, o que fazer caso aconteça um eventual vazamento de dados? No caso de um vazamento ou de alguma forma um risco à segurança dos dados, a empresa ela é responsável por esses dados, tá? Ela tem que garantir segurança, inclusive ela tem que demonstrar ao usuário, ao consumidor, que os dados são armazenados de forma segura, criptografados, à prova de vazamentos, à prova de bloqueios, por exemplo. A gente destacou no início aqui da nossa entrevista que a preocupação dos brasileiros em relação ao armazenamento de dados tem aumentado. A tecnologia segue evoluindo e a preocupação ao mesmo tempo ela aumenta essa preocupação. De que maneira esse cenário impacta nas empresas? Sim, todo dado, tá? Seja uma senha alfanumérica ou um dado biométrico, ele está sempre sujeito a riscos, tá? As empresas elas têm que zelar por esse risco. As pessoas elas podem recorrer, por exemplo, ao Poder Judiciário, no caso de vazamentos, mas também é recomendado que elas tenham cuidado com seus dados e não fornecer, por exemplo, biometria a um lugar que ela tem desconfiança da segurança daqueles dados. Isso impacta as empresas porque hoje em dia, mais do que nunca, cada vez mais, elas têm que demonstrar ao cliente, ao usuário, que aquele dado tem segurança. Então, trazer em seus websites, por exemplo, suas parcerias tecnológicas, os sistemas tecnológicos que eles usam, explicar ao usuário como aquele dado é tratado e de que forma a empresa traz segurança ao usuário. As empresas hoje em dia
precisam se preocupar muito com isso, até pela questão da sua imagem perante ao usuário e a sociedade. Fábio Santos, especialista em proteção de dados, muito obrigado pela sua entrevista. Então é isso, pessoal, a gente vê que é muito importante estar atento a essa questão. As empresas também precisam se adequar a esse cenário e cada vez mais garantir que esses dados sejam armazenados de maneira segura. Volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, Matheus, muito obrigada, viu, pelas informações.